Olá, tudo bem? Aqui é o Sr. Mar falando e recentemente eu li esta reportagem dizendo que o inverno aumenta em 30% o risco de infarto. Fui procurar outras notícias e aqui no site do Drauzio Varela diz que, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, no inverno o número de infartos cresce em média 30% e os de AVC 20%. A estimativa é que a cada 10 graus de queda na temperatura haja um aumento de 7% no índice de infartos, especialmente quando os termômetros atingem marcas inferiores a 14 graus. Então, como nós podemos utilizar um pouco de Cloud Computing e Data Science para checar estes dados? Não que eu esteja duvidando, é somente um exercício aqui. A primeira grande questão é em relação aos dados que nós vamos utilizar, porque eu não quero eles agregados. Por exemplo, a quantidade de infartos por mês. Dentro de um mês eu posso ter dias quentes e dias frios. E aí, embora eu pudesse ter uma tendência a aumentos de casos em junho e julho, onde especialmente é mais frio aqui no Brasil, eu poderia perder outras informações. Então, este conjunto de dados disponível pela Prefeitura de Curitiba disponibiliza atendimentos realizados nas unidades municipais de saúde. Você pode visualizar o catálogo de dados aqui, ou então baixar a última base disponível clicando aqui. É um arquivo CSV e o espectro temporal é dos últimos 3 meses. Ou ainda você pode clicar neste link aqui, base de dados, para visualizar todos os arquivos disponibilizados. Eu não vou baixar aqui porque eu já possuo 3 arquivos, exatamente estes arquivos do dia 10 de março de 2018, 10 de junho e 10 de setembro. Então eu vou utilizá-los, depois caso queira você pode realizar este estudo utilizando mais dados. Deixa eu mostrar um arquivo deste daqui aberto, então veja que cada linha é um atendimento. Eu tenho a data de atendimento, isso daqui vai ser importante na nossa análise. E eu tenho aqui o código do CID e a descrição do CID. CID é Código Internacional da Doença. Então, desta forma, nós conseguimos isolar atendimentos relativos ao infarto agudo do miocárdio. Só que eu não vou processar estes arquivos localmente na minha máquina. Veja, por exemplo, que um arquivo deste daqui possui cerca de 800 mil atendimentos. Então, se eu fosse analisar todos aqueles dados desde 2017, provavelmente eu passaria de 10 milhões de linhas. E aí não adianta você querer importar estes arquivos lá para o Tableau, para o Power BI, que não vai dar certo. E o problema não é da ferramenta, mas da forma como você está utilizando. Estas mesmas ferramentas possuem funcionalidades para você conectar a um cluster Spark, para conectar ao Azure SQL Data Warehouse, para conectar ao BigQuery e outras ferramentas que possibilitam processamento paralelo e distribuído. Então, neste caso aqui, nós vamos utilizar o Google Cloud Computing com a ferramenta BigQuery. Vou minimizar aqui, vou retornar ao Google Cloud Platform e nós vamos criar um novo projeto para realizar esta análise. Ou também poderia utilizar um projeto já existente. Vou chamar este projeto de Curitiba DS, de Data Science. Vou vinculá-lo a uma conta de faturamento, onde os serviços utilizados serão debitados. E veja que eu já estou acessando. Eu preciso visualizar se algumas APIs já ativadas. Por padrão estarão, mas eu vou mostrar a você. Então acesso essa barra lateral, APIs e serviços, painel. E veja que o BigQuery está ativo e o Cloud Storage está ativo também. Nós vamos utilizar estes dois serviços. Então, agora eu quero armazenar aqueles arquivos que eu baixei, disponíveis na página da Prefeitura de Curitiba, dentro do Cloud Storage, de um serviço de armazenamento do GCP. Então, eu vou acessar o painel lateral, vou aqui em Armazenamento, Storage e vou selecionar esta opção. Vou criar uma nova conta de armazenamento, vou chamar de Curitiba Dados, continuar. O modo de armazenamento eu vou selecionar regional, a localização eu vou colocar em Brasil, continuar, continuar aqui também e posso clicar em criar. Vamos pular estes detalhes, eu quero apenas criar este intervalo para enviar, fazer o upload destes arquivos. Então o intervalo foi criado, eu posso criar uma pasta aqui que eu vou chamar de dados. E agora eu posso acessar esta pasta e enviar os arquivos. Deixa eu só aumentar a página para facilitar a visualização. Vou clicar em enviar arquivos e vou selecionar os 3 arquivos que eu já baixei, cada um com cerca de 300 megabytes. Vou clicar aqui em abrir e vou aguardar o upload.
O upload foi concluído, então agora eu possuo estes 3 arquivos no Cloud Storage e agora eu vou até o serviço do BigQuery para importar isto em uma tabela. Então eu vou em Big Data e seleciono o serviço BigQuery. Aqui eu consigo visualizar os projetos da minha conta, tenho o Curitiba DS, só que eu não possuo nenhum dataset dentro deste projeto. Então seleciono aqui o projeto, criar conjunto de dados, o nome do conjunto de dados será CTB. Vou confirmar a criação e agora eu posso selecionar o conjunto de dados aqui. E agora dentro deste conjunto de dados eu quero criar uma tabela. Então vou selecionar esta opção, eu vou criar uma tabela a partir do Cloud Storage e aqui eu vou selecionar o intervalo e a pasta onde o arquivo está armazenado. Curitiba Dados, que foi o intervalo que nós criamos, dentro da pasta Dados, eu quero selecionar este primeiro arquivo aqui. Então o formato é CSV, ele será importado para o projeto Curitiba DS dentro do conjunto de dados CTB na forma de uma tabela nativa. Eu vou chamar aqui de atendimentos médicos. Aqui nós precisamos colocar o esquema, a estrutura do nosso arquivo. E há até uma opção para detecção automática, porém eu não gosto muito. Então você pode ir adicionando estes campos, colocando o tipo e o modo, se ele é obrigatório ou se ele aceita ausência de valor. Para não ter que digitar todos estes campos, eu vou marcar esta opção aqui, editar como texto, e já vou colocar a estrutura deste arquivo. Então veja que eu colei aqui, basicamente é um arquivo no formato JSON que delimita a estrutura do meu arquivo. Então cada campo possui um nome, um tipo e um modo. Lembrando que para os arquivos mais novos, se você for realizar a importação, faça a checagem porque novos campos podem ser adicionados. Por exemplo, se eu não me engano, para os arquivos de 2019, há um outro campo aqui, um último campo chamado nacionalidade. Sem particionamento, nós não vamos entrar nestes detalhes aqui. Preferência de gravação apenas se a tabela estiver vazia. O delimitador do campo eu vou colocar personalizado com ponto e vírgula. E linhas de cabeçalho a serem ignoradas eu vou colocar 1. Nós não vamos utilizar aqueles nomes de cabeçalho, uma vez que nós estamos definindo os nomes aqui. Então deixa eu retornar aqui. Agora eu vou simplesmente clicar em criar tabela. Ele vai criar um job do BigQuery que vai fazer a importação do arquivo do Cloud Storage para uma tabela. Inclusive eu posso acessar o job aqui para visualizar dados. Veja que ainda está em processamento. E a tabela foi criada com sucesso. Agora eu vou anexar aqueles outros 2 arquivos nesta tabela. Então eu vou selecionar a mesma opção, criar uma tabela. Vou selecionar o segundo arquivo a partir do Cloud Storage. Então agora é este arquivo aqui. Vou colocar o mesmo nome de tabela, atendimentos médicos. Vou colocar a mesma estrutura, sem particionamento, opções avançadas. Delimitador de campo personalizado, ponto e vírgula, ignorando a primeira linha. A única coisa que eu vou alterar é que em preferências de gravação eu vou colocar anexar a tabela. Eu também poderia gravar isto em uma outra tabela, mesmo também sendo atendimentos, e o BigQuery fornece algumas palavras-chave para automaticamente nós utilizarmos várias tabelas como se fossem apenas uma. Mas nós vamos pular isto. Eu vou anexar a mesma tabela e depois eu vou fazer isto para o terceiro arquivo. Então deixa eu só aguardar aqui para ver se o job é finalizado com sucesso. Veja que o job foi finalizado com sucesso. Agora, para não ficar repetitivo, eu vou fazer o mesmo procedimento para o terceiro arquivo. Já volto. Job foi finalizado, então nós importamos o terceiro arquivo. Vou expandir aqui o meu dataset e eu consigo visualizar a minha tabela atendimentos médicos. Então posso clicar aqui em detalhes, vamos visualizar as suas propriedades. Então é uma tabela com cerca de 1 GB e que possui também cerca de 2.500.000 linhas. Nós poderíamos trabalhar facilmente na casa de bilhões de linhas. Daí a vantagem de se utilizar uma ferramenta como esta. Agora que nós temos a estrutura criada, na parte 2 deste vídeo nós vamos executar alguns comandos aqui para extrair, processar dados e depois também visualizá-los em um notebook. Obrigado.